Vou falar também sobre Aboubakar e São Paulo. O presidente do Tricolor colocou um ponto final nessa história. E fala também sobre o São Paulo com a apresentação de Rafael Tolói. O zagueiro explicou por que escolheu o Tricolor. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, que vendeu mais uma joia da base a preço de banana. Nessa segunda-feira, Henrique Carmo foi negociado com o CSKA por 6 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. Arredondando, dá para dizer que o Tricolor fica com 33 milhões de reais no primeiro momento e pode faturar mais 5 milhões de reais no segundo momento. O Tricolor ainda alega que ficou com 25% do valor de uma venda futura e assegura que o negócio só aconteceu porque o Henrique exigiu ser negociado. O que não me convence, até porque o jogador pedir para ir embora é algo absolutamente comum. Basta o dirigente dizer que não, a menos que surja uma proposta relativamente ou realmente boa. A declaração do Henrique enquanto embarcava no aeroporto em São Paulo rumo à Rússia, abre aspas para ele, muito feliz por estar indo jogar na Europa, mas triste por deixar o meu clube do coração, o clube que me deu tudo e é a minha casa, mas é a hora certa de sair, é um até logo, disse o Henrique. Queria fazer alguns registros antes de falar sobre a possibilidade de Pablo Maia também ser vendido. São Paulo negociou com o Henrique, seu quinto jogador da base extremamente promissor, somente em 2025. Foram vendidos antes dele o Lucas Ferreira por 63 milhões de reais, o William Gomes por 55 milhões de reais, o Matheus Alves por 37 milhões de reais e o Ângelo por 32 milhões. Você soma esses 5 negócios e chega à constatação de que o São Paulo embolsou 200 milhões de reais. Achou muito? Então eu te conto que o Palmeiras, apenas com a venda de um zagueiro, o Vitor Reis, que foi jogar no Manchester City, faturou 232 milhões de reais. Dinheiro de pinga obtido pelo São Paulo, que não vai resolver os problemas das dívidas, apenas talvez maqueie o balanço dessa temporada. Para completar, registrar que vem da Turquia, de um jornalista de pouca credibilidade, Ekrem Konur, a notícia de que uma equipe da Arábia Saudita prepara a proposta por Pablo Maia, e que esse negócio poderia chegar a 15 milhões de euros. Não tenho dúvida alguma que se essa proposta de 15 milhões de euros chegar, o Pablo Maia estará vendido. Até porque o São Paulo atual, vende os jogadores por cifras até inferiores. Mas o que eu sei, escutando de gente do São Paulo, é que não chegou nem sequer sondagem da Arábia Saudita pelo Pablo Maia. A janela está bem perto de fechar por lá e a tendência é que não exista qualquer movimento nesse sentido. Mudando a situação, a gente volta para informar para vocês num vídeo logo mais. Combinado? Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre os números que eu citei e também a respeito do que você pensa sobre a diretoria tricolor. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre Rafael Tolói, novo zagueiro do São Paulo. A apresentação aconteceu nesta terça-feira e o Tolói já começou se colocando à disposição para a partida do próximo domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Vai vestir a camisa 2 e se disse muito contente com o retorno ao time onde ele já brilhou. Abre aspas para o Tolói, o São Paulo é imenso. Já foi especial para mim chegar e assistir a um jogo da Libertadores com o estádio lotado, revivendo as boas lembranças que tive. Não vejo a hora de poder estar em campo para ajudar meus companheiros. Tolói ainda foi perguntado sobre a Atalanta, foram 10 anos incríveis por lá, mas sentia que era o momento de uma mudança. Tive conversas com alguns clubes brasileiros e de fora, mas a partir do momento em que o São Paulo me procurou, tive a motivação para fechar com o Tricolor. Só para arrematar em relação ao São Paulo, negociação do Henrique com o CSKA está fechada. O São Paulo vai faturar 6 milhões de dólares e promete não vender mais jogadores até o fim da temporada. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares decidiu colocar um ponto final nas especulações envolvendo Aboubakar. Contei para vocês no início dessa semana que conversei com o representante do atacante camaronês em território brasileiro. O Marcos Leite me assegurou que o Aboubakar topa fechar com o São Paulo para receber um salário livre de impostos de R$900 mil por mês. Mesmo tendo reduzido o seu salário, o Aboubakar está descartado. O presidente Júlio Casares me disse o seguinte, abre aspas, não temos nenhuma chance. O torcedor não pode se enganar, porque não tem essa de o cara vir de graça. Temos que pagar luva, o salário e a intermediação. O São Paulo considerou o pacote muito alto e desistiu da contratação do camaronês. Para mim, a melhor opção entre os jogadores desempregados. Vale a lembrança de que, como desde terça-feira da semana passada, a janela por aqui está fechada, apenas jogadores livres, desempregados, podem ainda ser inscritos e o São Paulo
procura ou procurava de forma emergencial um centroavante. Coloquei no passado porque o próprio presidente Júlio Casares já dá como praticamente certa a não vinda de um camisa 9. Abre aspas para ele, 90% de chances de não contratarmos ninguém. É que o futebol às vezes oferece um fato novo, como foi o Marcos Leonardo. De repente, ele quis vir para cá. Infelizmente não deu certo. Mas agora não dá para dizer que vamos contratar. Vamos contar com o elenco que temos. O presidente Júlio Casares também me respondeu sobre as vendas de atletas. Foram 4 já efetivas, além da do Ângelo, que se muda para o Strasbourg assim que completar 18 anos. Ao longo da temporada, o São Paulo vendeu o William Gomes, o Henrique Carmo, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira. O presidente me disse o seguinte, abre aspas, não podemos mais experimentar déficits no São Paulo. O clube vive um momento de recuperação financeira e necessita de vendas. É difícil, mas precisamos vender jogadores. Estive com os pais do atleta, do Henrique Carmo, e também com os seus empresários, e todos deixaram bem claro que queriam que o jogador fosse embora. E a proposta foi a única que a gente recebeu. Para completar, o Casares explica, o São Paulo não pode mais apostar em campeonatos para vender, para ver e depois vender. E ele cita o caso do Beraldo. O São Paulo insistiu na permanência do Beraldo, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil e o manteve e conseguiu depois uma venda boa. Mas ele lembra que Pablo Maia e Rodrigo Nestor, por conta da perspectiva de títulos, eles acabaram ficando. As propostas que chegaram foram recusadas e o São Paulo nunca mais conseguiu fazer dinheiro com a dupla de volantes. Bora de informação sobre o São Paulo. Tricolor fechou o mês de agosto com superávit. E o vazamento dessa notícia veio logo depois da péssima informação a respeito da venda de Henrique Carmo para o CSKA da Rússia, operação de apenas 6 milhões de dólares. Para tentar minimizar essa informação, o São Paulo deu a notícia de que conseguiu fechar agosto com um lucro de 4 milhões e 200 mil reais. Por superávit, entenda que o clube arrecadou 4 milhões e 200 mil a mais do que aquilo que foi gasto. Número importante, mas com uma observação absolutamente decisiva. A previsão na projeção orçamentária do São Paulo era de um lucro para esse período de agosto de 55 milhões e 600 mil reais. Confesso não ter entendido o que fez o São Paulo imaginar um faturamento tão grande para o 8º mês do ano. De qualquer forma, esse lucro de 4 milhões e 200 mil tem a ver com a venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk, operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O São Paulo ficou com 8 milhões de euros ou 50 milhões e 400 mil reais. Importante registrar também que a venda do Henrique para o CSKA, que vai garantir 32 milhões e meio de reais, não entrou, obviamente, no mês de agosto, vai fazer referência ao mês de setembro, que está no seu primeiro terço. São Paulo descarta novas vendas, a possibilidade de transferência do Pablo Maia foi rejeitada pelos dirigentes do São Paulo, mesmo sem proposta. Existia uma especulação vinda da Europa de que ele poderia se mudar para a Arábia Saudita. Bora de informação exclusiva. Nico Schira, jornalista italiano que cobre o mercado na Europa, afirmou que Marcos Leonardo pode se mudar para o Neom, equipe que acaba de subir da 2ª para a 1ª divisão do futebol saudita e que é mais uma daquelas sob a orientação do Fundo de Investimentos Público da Arábia Saudita. Esse FIP, esse fundo, ele cuida dos 4 maiores clubes do país e acaba de adquirir também o Neom, que tem ligação forte com Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da família saudita. Pois bem, o Neom de fato fez proposta ao Al Hilal. A ideia era contratá-lo por empréstimo de uma temporada e não para por aí. O CSKA da Rússia e o Besiktas também demonstraram interesse em contratar o Marcos Leonardo por empréstimo de 1 ano. Mas, por opção do jogador e do seu empresário, Fernando Brito, nenhum dos 3 negócios vai acontecer. A menos que essas propostas melhorem de forma absolutamente considerável, não vai haver acordo. Marcos Leonardo está muito decepcionado ainda por não ter sido liberado para jogar no São Paulo. Era a realização de um sonho. Cheguei a conversar com o empresário dele nessa terça-feira e o Fernando me contou que foram 16 clubes interessados e o único que permitiu ao Marcos Leonardo abrir um sorrisão foi o São Paulo. Ele queria realizar o sonho de jogar no Clube do Coração, ficou muito empolgado com a ideia de fazer a reta final da Libertadores e diante do veto feito pelo Al Hilal, Marcos Leonardo não pretende facilitar o jogo para o time saudita. Já que não quiseram liberá-lo, ele também não vai fazer questão nenhuma de ser emprestado e vai aguardar por oportunidades apenas nos jogos da Liga dos Campeões da Ásia. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo não será inscrito no Campeonato Saudita. Não está descartada a possibilidade de uma ida à justiça.
No caso, a FIFA exigindo a rescisão de contrato, mas essa decisão vai ser tomada nos próximos dias. Marcos Leonardo e seu empresário ainda aguardam por cenas dos próximos capítulos. Valeu, rapaziada, então é isso. Deixa aqui no comentário a sua opinião, jamais hipótese alguma esqueça de deixar like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço no seu coração. Me segue para mais. Até o próximo vídeo. Vamos com tudo para cima. E vamos que vamos. Fui.